Muito bem. Chegamos na aula que eu acredito que você já deve estar esperando por ela aí, né? É o momento de você criar o seu Autonomous Database, é o que a gente chama de provisionamento do Autonomous Database. Antes da gente partir aqui para o conteúdo da aula, né? Embora isso aqui já seja o conteúdo da aula, eu queria lembrar você basicamente de 4 pontos aí quando nós falamos do Autonomous Database. São essas 4 caixinhas que aparecem aí. Por quê? É muito importante que você memorize isso aqui, porque ao longo do treinamento você vai acabar passando por esses tópicos de novo, e quando você estiver trabalhando com Autonomous Database, você vai se deparar com situações em que você precisa saber que isso aqui existe, porque vai te ajudar em muita coisa. Por exemplo, primeiro tópico ali, você precisa saber que um Autonomous Database ele é um banco de dados altamente escalável. Quer dizer o quê? Que eu consigo ajustar de maneira dinâmica a minha capacidade computacional. Eu consigo aumentar e diminuir recursos, por exemplo, eCPUs, sem parar o banco e conforme eu preciso. O banco de dados ele é seguro. Significa que eu tenho criptografia tanto nos dados que estão armazenados quanto nos dados que estão sendo trafegados, e se alguém porventura conseguir interceptar ou capturar isso, o que é praticamente impossível, a informação está criptografada. A pessoa não vai conseguir entender aquilo que ela pegou, se ela conseguir pegar. Ponto número 3, alta disponibilidade. Né? A gente está falando aí do Autonomous Database, que ele vai trabalhar num Oracle Hack que vai estar em cima de uma Exadata. Né? Então a questão de disponibilidade ali, ela está muito bem ajustada nesse sentido. E por último, o seu banco de dados ele tem backups pré-configurados, né? De saída assim, né? Quando você cria, ele já vai ter lá uma política de backup definida. Se você quiser, se de repente aquela política não atender às suas necessidades, você pode alterar. Mas o que não dá, o que é impossível, é você deixar ele sem backup. Agora, vamos partir para a criação do nosso Autonomous Database. Vamos entender como é que esse cara vai funcionar. Bom, fazer o provisionamento dele basicamente vai ser o seguinte: você vai acessar lá o seu console na OCI, e uma vez que você acessar, você vai lá no menu principal, vai escolher Oracle Database e vai clicar em Autonomous Database. Na tela que aparecer, você vai escolher qual que é o tipo de Autonomous Database que você quer, se ele é transacional, se ele é DW, e depois você vai mandar criar. Isso aqui é algo bem macro, né? Por quê? Embora aqui eu só tenha 4 passos, existem uma série de itens aqui entre esses passos que a gente vai acabar vendo aqui nos próximos slides. Né? E só para a gente matar a curiosidade, né? A tela de criação vai ser mais ou menos essa aqui. Ó. Então você vai colocar o nome do seu banco de dados, o nome dele de novo, né? Aqui, display name é o nome que aparece dentro da OCI. Database name é o nome do banco de dados. Via de regra a gente deixa isso igual, mas se por um acaso você quiser ou precisar que seja diferente, esses dois nomes não tem problema. O compartimento onde ele vai estar e o tipo de banco de dados. Por exemplo, ó, aqui eu estou marcando que é um banco de dados transacional, mas poderia ser um Data Warehouse, poderia ser um JSON, poderia ser um Autonomous Database para Apex. Né? Então você coloca ali o nome, o compartimento onde ele vai estar e o tipo de banco de dados que você quer. Seguindo, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui é meio que uma repetição do slide anterior. Vou definir o compartimento, né, onde vai ficar esse banco de dados. E ali onde a gente falou que tem o nome do banco na OCI e o nome único do banco de dados, né, que nós vimos na tela anterior. Então, por exemplo, display name é o nome que vai aparecer toda vez que você estiver navegando ali no browser da OCI. O nome que você der é o nome que vai aparecer ali. E depois você tem o database name, que é o nome do banco de dados. Se você já mexeu com Oracle alguma vez, você já deve ter ouvido falar no DB Unique Name. O database name, ele é o DB Unique Name da sua instância, tá? Então eu escolho compartimento, 2, o nome que vai aparecer no console e o nome do banco de dados. 3, eu escolho o tipo de workload que meu banco de dados vai trabalhar, se é transacional, se é DW, esse tipo de coisa, e escolho a versão. Hoje a gente pode escolher entre Oracle 19c ou 23 AI. São, no momento que esse vídeo é gravado, são as opções que a gente tem disponível. Né? E aí, escolhido aqueles itens que falamos até então, nós vamos precisar avançar para mais uma outra área aqui.
que é a questão de armazenamento e CPU, né, configuração de recursos, quanto que eu vou ter de CPU, quanto que eu vou ter de espaço em disco, se eu vou habilitar, por exemplo, o processo de autoescalonamento de recursos, né, fazer com que ele cresça a quantidade de recursos computacional ou diminua conforme a necessidade. E aí depois eu passo por uma parte de configuração de segurança, onde eu defino ali no item 3 a minha senha administrativa, depois eu vou colocar ali no item 4 o mecanismo de acesso a esse banco de dados. Como assim mecanismo de acesso? Eu estou falando da rede. Se eu vou deixar esse banco exposto numa rede pública, se eu vou acessar ele a partir de uma rede privada, se eu vou acessar ele a partir de um endpoint, mais para frente a gente vai entender o que é endpoint se você não sabe. No item 5, a gente põe as regras de controle, ele é um complemento do item 4. Por exemplo, eu falo assim, olha, esse banco só vai ser acessado a partir de uma rede específica. E aí você fala qual que é a rede, né? E se for o caso, você pode falar que, embora seja dessa rede específica, ele só pode ser acessado pelo IP 1, 2 e 3. Você consegue fazer esse tipo de filtro, né? E no último item ali, no item 6, a gente vai falar do modelo de licenciamento. Se eu vou pagar por essa licença, né, que é o License Include, ou se vai ser Buy OL. Eu estou trazendo a minha licença do meu data center para dentro da OCI. Se você não sabe o que é isso, volta uma ou duas aulas, se eu não estiver errado, que eu explico direitinho o que é isso aí. Vamos ver alguns exemplos, né, na questão de configuração dos recursos. Aqui eu vou mostrar para você ali alguns print screens de como que eu faço a configuração, por exemplo, da versão do banco, o modelo computacional, o tipo de licença. É só a gente clicar aqui que aparece para ver. Por exemplo, ó, aqui eu estou falando o seguinte, olha, vai ser um banco na versão 23 AI e eu vou começar com 2 eCPUs. Aqui em cima, tá vendo? Ó, ele poderia ser um Always Free, como eu falei no início da aula, se você tiver uma conta do tipo Always Free, você pode utilizar ela, que obviamente você não paga nada. Pode ser uma versão para desenvolvedor, isso aqui já tem não está disponível na Always Free, você já vai precisar ter um ambiente dedicado para isso, mas enfim, se você trabalha numa empresa que tem uma conta lá e tem essa versão developer inclusa, você pode utilizar. E aí a gente pode vir aqui para a tela seguinte, onde eu vejo, por exemplo, o seguinte, ó, quantidade de storage, quanto que eu vou ter de armazenamento em disco. Repara que é em terabytes, né? Então, por exemplo, 1 tera disponível. E aqui embaixo eu estou falando da configuração dos backups. Ó, ele vai reter 60 dias de backups, ou seja, sempre você vai poder restaurar um banco de dados seu para até 60 dias atrás. Quando chegar na aula prática, vocês vão ver eu preenchendo essa tela por inteiro, item por item. Aqui é mais para que a gente tenha as imagens principais e entenda aquilo que a gente está fazendo, né? Então aqui a gente falou da questão de configuração dos recursos, e aí aqui a gente vai para a parte de configuração de segurança, onde eu vou definir a senha e os requisitos de rede. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui para expandir, e a gente pode ver, ó, então eu coloco a senha, que vai ser a senha administrativa, né? Coloco a senha, repito a senha, aí aqui embaixo, ó, Network Access, né? Qual que vai ser o mecanismo de rede para acessar esse banco? Pode ser isso aqui, ó, Security Access from Everywhere, ou seja, você acessa de qualquer lugar. Esse banco ele vai estar publicamente exposto na internet. Não é o melhor cenário, né? Posso acessar ele a partir de um IP específico ou a partir de uma VCN, que é o que normalmente as empresas utilizam. Então, o que, que vai acontecer? Eu marco aqui, eu falo, por exemplo, que eu quero acessar a partir de uma rede da minha OCI, né, da minha conta no OCI, minha Virtual Cloud Network. Qual que é o compartimento que essa rede está? E aqui eu coloco o nome da rede. Uma vez que eu fiz isso, qualquer IP dessa rede chega no banco. Mas se fosse o caso, eu poderia definir aqui embaixo quais IPs podem acessar também, né? Ou se fosse o caso, também daria para marcar essa terceira opção para que o acesso fosse feito via endpoint. A gente vai falar de acesso via endpoint mais para frente. Se você não tem conhecimento do que é, não se preocupa que daqui a pouco vai aparecer. E aí, bom, a gente chega aqui na parte de conclusão, né, do que foi discutido nessa aula. Eu não sei se você percebeu, foi uma aula relativamente curta,
ela é bem objetiva. Quando você for fazer isso na prática, não vai mudar muito isso aqui, vai ser basicamente o que a gente viu nessa aula aqui. Não vai ter muita novidade, não vai ter um item novo que eu não expliquei aqui. O que eu quero te dizer é que a criação ela é muito simples, você provisiona de maneira muito ágil em poucos minutos. Seu banco de dados vai ser autogerenciado, vai, vai ser um banco que ele vai estar, por exemplo, trabalhando com bastante segurança. Lembra que a gente falou da questão de acesso, criptografia, por exemplo, patches para segurança ou até mesmo para correção de funcionalidades, ele faz de maneira automática. E também falando um pouquinho da questão performática, o que, que acontece? Lembra que você pode configurar o seu banco de dados para que ele, por exemplo, aumente ou diminua a quantidade de recursos de acordo com a demanda que ele está recebendo, né? Em resumo, vocês perceberam que criar o banco de dados ali são poucos cliques e o banco de dados está no ar, né? Mas a gente só não pode esquecer que por trás desses poucos cliques tem todo um trabalho de instalação que obviamente é feito por uma automação agora. Se você já instalou um banco de dados, você deve saber como que é trabalhoso. Tem que instalar o SO, preparar o SO, ir lá instalar o banco de dados, fazer toda aquela configuração que já é conhecida aí de quem é DBA. Aqui não, aqui com 5, 10 minutos você tem um banco de dados no ar pronto para você utilizar, já funcionando, certo? Essa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ter a aula prática, onde a gente vai ver exatamente isso aqui acontecer, para que você possa reproduzir aí também no seu ambiente. Eu vejo você lá. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!